Este é o Café com o Investidor, direto dos estúdios da B3. Eu converso com Franklin Luzes, diretor de operações da Microsoft Participações. Franklin, no bloco anterior você estava comentando sobre o fundo, como ele foi estruturado, as empresas que fazem parte deste fundo. Você também rapidamente comentou como é o processo de seleção. Mas nós temos nesse fundo algumas empresas que são de setores diferentes. A Microsoft é do setor tecnologia, o Banco Votorantim atua na área do setor financeiro, a Algar tem diversos negócios, é conhecido na área de turismo, na área de telecomunicações, no agronegócio, o Banco do Brasil é na área de seguro. Eu queria entender qual é a forma que empresas de segmentos tão diferentes conseguem concordar em que empresas vão investir. Qual é o procedimento? Não existe conflito na hora de você selecionar a empresa na qual vai fazer o aporte? Primeiro, a gente procurou trabalhar com setores complementares. Como você pode ver, são empresas que são de segmentos que se complementam entre si. Então, você tem fintech e a gente tem o Banco Votorantim, mas a gente não tem um outro banco junto. Então, a gente tem o Bayer do setor de agronegócio, agritech, e não tem uma outra área. Então, primeiro é a complementariedade. A segundo ponto é, todos nós temos o mesmo objetivo, que é a gente estar perto da inovação quando ela está nascendo. A gente quer estar perto dos novos unicórnios, das novas grandes tecnologias disruptivas que vão estar nascendo no Brasil. E isso é um elo de ligação pertinente a todos nós. Todas as nossas grandes corporações querem estar perto das inovações. E o terceiro, temos também um pensamento de ajudar o crescimento do ecossistema brasileiro. Todos nós, por sermos grandes empresas, temos um compromisso também com o Brasil. Da gente gerar emprego, ajudar a economia a crescer, ajudar a gerar criatividade e inovação no país, que isso é muito importante, porque aí o Brasil tem um nome grande lá fora que vai gerar um benefício para todos, não só para a pequena empresa, mas para a grande também. A gente vai estar gerando algo maravilhoso vindo do Brasil e com isso a gente então contribui para esse crescimento. E acho que isso é um papel da grande corporação, um indutor de ajudar no crescimento econômico do país que a gente está vivendo. Então, esses três pilares eu acho que se conectam entre si e ajudam a troca de experiência, que é a última parte. Todos nós temos que aprender fazendo. O pensamento da mentalidade do crescimento, lá, o Growth Mindset da Carol Dweck, fala isso no livro, fala isso mesmo, que a gente tem que aprender fazendo e com erro. Então, a gente estando em empresas, a gente aprende muito com as experiências dos outros, a gente aprende muito com as experiências das pessoas. Eu sou um ex-empreendedor, então eu posso também contribuir dando dicas para as pessoas e vice-versa. Eu não entendo nada de agronegócio, não tenho fazenda, nunca trabalhei no campo, aprendo também, então essa troca de experiência é muito rica. Mas existe uma cota, são 5 empresas, então você investe, falou em 15 empresas que foram investidas, 3 tem que ser de fintech, 3 de seguro, 3 de agronegócio, ou não existe exatamente, vocês olham a oportunidade, quando vocês vêem uma boa startup, vocês resolvem investir? Acho que o primeiro pensamento é a gente olhar uma boa oportunidade, não pode deixar de receber investimento. Então esse é o primeiro mantra que a gente tem. Mas certamente cada um de nós olha para o seu segmento e a gente quer alocar o capital que a gente investiu naquele segmento. Então essa é uma premissa. A gente idealmente quer usar o capital que a gente colocou nosso para aquela área, mas nesse espírito de não perder bons negócios, a gente já fez investimentos, por exemplo, numa empresa chamada Voa Educação, que é do setor de educação, e a gente não tem um âncora de educação. A gente adorou a empresa e a gente acha que... e todos nós concordamos em investir. Então, esse é o lado bacana de querer também ajudar o crescimento econômico do Brasil e o ecossistema. A gente tem projetos bons, o empreendedor é bom, vamos fazer. Agora, a lógica do investimento de Venture Capital é você escolhe um portfólio bastante amplo de empresas, faz um investimento de risco, algumas empresas não vão dar certo, algumas vão dar certo e algumas vão dar muito certo. Mas a essência é que no final você vai ter uma saída onde você vai ter lucro. No Corporate Venture também existe essa lógica? Eu acho que a lógica que a gente colocou, principalmente no setor multicorporativo, é a gente trabalhar de trás para frente. Se você olhar o CB Insights, a principal razão de mortalidade das startups no mundo é não tenham aderência ao mercado, ou seja, façam um produto que ninguém compra. Essa é 48% dos casos. Então, a gente trouxe ao contrário. Vamos ver aqui qual é a necessidade do mercado
e a gente vai recrutar as startups com base nessa necessidade. Então a gente olha qual é o problema que eu estou resolvendo, qual é a startup que vai ajudar a acelerar o desenvolvimento desse problema. Então, essa é a primeira premissa que ajuda a gente a diminuir a mortalidade bastante, porque tem uma conexão direta com uma necessidade de mercado e com uma grande empresa já como cliente. A partir daí, a gente testa o produto usando a grande empresa para validar a tese. Então, se eu sou uma empresa de agronegócio, eu vou usar uma fazenda da Bayer para testar o produto, para ver se realmente atende o que ele está se propondo. E com isso, a gente garante que o produto já nasce testado, com uma grande empresa sendo cliente e validado tecnicamente, que aí é a vantagem de ter a Microsoft. Eu consigo também validar a parte técnica, a parte de arquitetura, a parte de performance, a parte de qualidade, escalabilidade. Tudo isso é fundamental para o sucesso. E é esse conjunto de fatores que ajudam a gente a evitar esse Pareto, aí, essa fórmula de 80% morrer e só 20% dar certo. Então, pelo contrário, no nosso fundo, a nossa tese até agora a gente não teve 80% de mortalidade. Então, a gente está muito feliz com o resultado. Mas vocês visam o lucro também? Sim. O fundo, nós somos empresas que a Microsoft é listada em bolsa, Visa não é uma entidade sem fins lucrativos, nós visamos o retorno, o fundo tem uma expectativa de CDI mais 3%. Então, sim, é uma premissa básica do nosso projeto dar o retorno financeiro. Isso é mandatório por sermos empresas listadas em bolsa ou com fins lucrativos, mas a gente entende que a gente consegue fazer mais. A gente tem um pensamento do valor agregado do Porter, que dá para ter lucro, mas dá para gerar impacto econômico, já dá para gerar impacto no país, dá para ajudar o ecossistema a crescer, dá para trabalhar todo mundo junto, como inovação aberta, no conceito de inovação aberta. Então, a gente acha que esse valor agregado, eu acho que é a definição do nosso projeto. Acho que esse é o diferencial com relação aos outros fundos. Os outros fundos também são importantes, também visam lucro, tem capital até mais do que o nosso, mas essa premissa do valor agregado, do shared value, como a gente chama do Porter, que eu acho que é a essência de tudo que a gente faz. E é isso que dá a beleza do que a gente está fazendo e os resultados que a gente trouxe até agora. Você pode citar algumas empresas que vocês investiram e comentar essas empresas, de que maneira a empresa que faz parte do fundo, como o Banco Votorantim, a Microsoft, está se aproveitando dessa empresa, se aproveitando não no sentido financeiro, se aproveitando de conhecimento Sim. que está gerando para as corporações? Por exemplo, o Tebit, que é uma empresa de agritech de lavras, que fez um scanner de semente para validar a qualidade das sementes, uma inteligência artificial muito bacana, e aí junta os dois setores, junta o agronegócio com a agricultura de precisão, com a inteligência artificial para dar uma solução super bacana, que melhora a qualidade, melhora a performance, evita desperdício, evita contaminação, porque os testes eram manuais, e hoje estão tudo automatizados. Então, esse é um exemplo que exemplifica esse trabalho em grupo que a gente faz, porque é uma empresa do agronegócio, de agricultura de precisão, que é apoiada pela Bayer, mas que tem também toda a inteligência artificial que foi desenvolvida com o apoio da Microsoft para endereçar um problema real, que é a melhoria da qualidade das sementes do Brasil. Então, esse é um exemplo muito bacana. Tem a própria Voa Educação, que é uma empresa de educação, como eu falei, hoje as escolas estão não só preocupadas no ensino das matérias tradicionais, mas como também das habilidades socioemocionais. O aluno tem que aprender a ser criativo, trabalhar em grupo, lidar com desafio, lidar com frustração, aprender com erro. São qualidades hoje que são essenciais Sim. na vida da gente. E a Voa Educação exatamente criou um app que mapeia os alunos e os professores para mapear esse tipo de qualidades socioemocionais. Então, a gente com isso está ajudando a melhoria não só do ensino, mas como desenvolvendo o ser humano para uma geração melhor. Então, esse é um outro exemplo por isso que encantou os olhos de todos nós, que embora não seja um setor que a gente tem um âncora, mas é uma causa nobre que a gente entende que pode mudar o futuro das nossas gerações. Então, isso é algo que realmente encanta os nossos olhos e foi por isso que a gente decidiu investir. Mas tem outros exemplos, eu acho que a gente vai aproveitar o programa para eu também citar mais outro exemplo ao longo da entrevista. Todas as empresas que vocês investem, é um pré-requisito fazer um projeto piloto?
A gente é um pré-requisito já ter tido um cliente, pelo menos, para a gente poder. A gente não quer, embora seja Microsoft, eu adoro PowerPoint, mas eu não quero investir em PowerPoint Company. Então, eu quero pelo menos dizer, pode ser um piloto pequenininho. Você está me dando a manchete, Microsoft não investe em PowerPoint. PowerPoint Company. Sim, o que eu quero dizer é que é a ideia, né? Nada contra ter a ideia, mas é um risco muito alto. A gente quer realmente que a ideia resolva um problema real. Para resolver um problema real, eu preciso entender e validar com alguém que teve aquele problema. Então, no mínimo, eu quero ligar para esse piloto, esse cliente piloto, e dizer, olha, seu cliente, você está usando a solução da Tbit, você está fazendo... Pode ser uma fazendinha pequenininha, pagou mínimo, mas é só para eu validar que é real a solução do problema dele. E que ele está satisfeito, e que ele está sendo bem atendido. São premissas básicas de qualquer cliente quando você vai comprar um carro, quando você vai comprar uma casa, quando você vai ir num restaurante, você quer ser bem atendido, você quer fidelizar o seu cliente para você voltar. É isso que a gente espera da startup, porque ela tem essa premissa. Mas após o investimento, se for uma fintech, esse produto vai ser testado no Banco Votorantim? Sim, claro. Ele é testado, validado. Porque a gente não quer só o capital do investidor. Então, essa é outra diferença de um fundo tradicional. Geralmente você bota o capital e espera o retorno financeiro. Aqui a gente brinca que é mão na massa. A gente quer aqui todo mundo... Eu brinco que ou todo mundo vai abrir o champanhe junto, ou todo mundo chorar junto. Né? Claro. Então, a gente tá ali, é um time. Então, a gente quer estar todo mundo trabalhando em conjunto. Então, eu espero do âncora que teste o produto. Então, se é uma fintech, que o Banco Votorantim ajude a testar, que a equipe do banco ajude a validar a tese, que mentore as startups, que ele participe do conselho de administração, né, que a gente vai melhorando a empresa, botando governança e tudo mais, que ele participe do conselho. Então, a gente quer realmente uma equipe que entenda daquele segmento, que possa dar conhecimento para a startup não replicar erros que poderiam ser evitados. Às vezes ela está tão voltada com a tecnologia, com o problema do dia a dia dela, que ela às vezes não entende ou não conhece os problemas do segmento. E aí, trazendo o âncora que entende do segmento, a gente minimiza esse problema e com isso aumenta a chance de sucesso da startup. Tá, Franklin, muito obrigado. No próximo bloco, o Franklin vai comentar sobre a Quero Quitar, que é uma das startups que faz parte do portfólio da BR Startups.